Hoje vamos falar sobre o dente do juízo ou dente siso que ainda tira o sono de muita gente. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre a importância e os tratamentos. Por isso, convidamos o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, para tirar as nossas dúvidas. Olá, doutor, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Olá, Marcelo, eu que agradeço. Esse dente aí tira o sono de muita gente, hein, doutor? Pois é, o dente do siso, na verdade, que popularmente conhecido como dente do juízo, porque geralmente ele erupciona, ele nasce, entre aspas, ali pelos 14, 15, 16, um pouco mais, uns anos atrás era ali pelos 18 anos, mas tem pacientes que ainda aos 18 anos ainda não apareceram. E eles realmente são os últimos dentes a nascerem e realmente incomodam bastante naquela região da boca. Todo mundo tem que tirar? Não é todos os pacientes que tem que tirar. E eu sempre digo, né? Na verdade, a gente sempre vem aqui falando de salvar dente, manter dente, dizendo que os implantes são a última opção quando a pessoa já não tem mais a raiz, mas o dente do siso, quando tem indicação para tirar, muitas vezes nem indicação para reinstalar dente naquele local tem. Porque, ao contrário dos demais dentes da boca, ele é um dente que está lá no fundo da arcada, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, e ele não tem espaço suficiente para nascer, ou seja, nem precisaria ter aquele dente lá. E muitas vezes a gengiva naquela região acaba inflamando, acaba incomodando, a bochecha às vezes acaba esse dente vindo um pouco para fora, porque ele não tem espaço na arcada de uma forma correta para nascer, para erupcionar, então ele acaba realmente só estrovando. É uma evolução, né? A gente passou por uma evolução, conforme os anos, a gente precisava. Os homens das cavernas precisavam desse dente? Exatamente. Na verdade, se a gente parar para pensar em séculos de evolução do ser humano, né, o que a gente via? Os alimentos cada vez menos processados, cada vez maiores, as arcadas do rosto cada vez maior, a maxila, que é a parte de cima, a mandíbula, que é a parte de baixo, das arcadas muito grandes. E com a diminuição da quantidade de alimento e a diminuição do tamanho de alimento ingerido, automaticamente uma das linhas que se tem é que essas arcadas foram menos usadas, porém os dentes diminuíram num número e no tamanho um pouco a menos do que as arcadas, ou seja, os dentes continuaram com um tamanho um pouco maior do que as arcadas e automaticamente a falta desse espaço para nascer esse dente de uma forma correta é uma das teorias que se tem em relação a isso. Doutor Gadotti também é história. Doutor, existe uma idade correta para se retirar o siso? Assim, quando a gente fala em processo de erupção, eu já tive indicações para remover sisos de pacientes com 11 anos de idade, como eu já tirei sisos de pacientes com 60, 70 anos de idade. Ô, louco! Mas por que essa diferença tão grande? Em primeiro lugar, por causa que o paciente, digamos assim, com 11 anos que a gente teve que remover o siso, ele teve um processo evolutivo de erupção mais rápido dos dentes, ou seja, praticamente com 4 anos ele já estava, entre aspas, perdendo, erupcionando dentes de leite, e com 9, 10 anos ele já estava praticamente com os dentes permanentes erupcionados e tendo os sisos com problema em relação ao tamanho da arcada e não tendo indicação para manter eles em boca. Então, foi processos atípicos de evolução. E também pacientes que tinham com a idade mais avançada e que os sisos começaram a nascer, muitas vezes até embaixo de próteses, de dentaduras mesmo, aquelas próteses móveis, onde o paciente usava a dentadura por muitos anos, esses dentes estavam lá na arcada e começaram a aparecer depois de anos, mesmo o paciente não tendo dente algum na boca, e automaticamente aquele dente começou a erupcionar, a gente teve que remover. Mas a grande maioria, vamos falar assim de via de regra, é dos 14 aos 21 anos, onde a gente atende 90% dos casos de siso. Mas pode ocorrer do dente não nascer? Não, Pode. Tem muitos pacientes, às vezes, que a gente opte até por não remover, daí por manter, porque o paciente está com aquele dente lá dentro do osso, praticamente sem dente algum na boca, com próteses, muitas vezes, em algumas vezes, sobre implante, e que a gente opta por manter e acompanhar esse dente naquele local. Outra pergunta que todo mundo tem é: posso retirar os 4 de uma vez? Sim, e é o que mais a gente faz, porque muitas vezes a gente faz esse procedimento através de sedação. O paciente usa um gásinho, onde a gente consegue deixar o paciente com uma sedação consciente, ou seja, é uma sedação suave, onde a gente consegue remover os 4 sisos de uma forma rápida, tranquila, e onde o paciente vai ter os cuidados pós-operatórios. Eu sempre digo que quando a gente remove os 4 sisos, o processo de cicatrização ocorre em conjunto os 4.
Ou seja, os cuidados alimentares, se o paciente tira 1, 2, 3 ou 4, vão ser os mesmos. Então, se ele já resolvendo de uma vez, a gente já resolve o problema. Mas existem casos que a gente opta por remover ou por opção do paciente, remover 2 de um lado e 2 do outro. Mas a grande maioria, quando tem indicação, é os 4 de uma vez. Ele empurra o dente para frente, ele desalinha alguns dentes quando ele nasce, doutor? Assim, o dente do siso, na verdade, ele busca espaço na boca para erupcionar. Então, assim, ele pode sim projetar um pouquinho o dente que está imediatamente à frente dele, para ter esse espaço para nascer, onde o dente muitas vezes pode ir um pouquinho para dentro para ele ir um pouquinho para fora para nascer. Mas a grande indicação que tem para remoção é processo inflamatório, infeccioso, muitas vezes processos onde a gente consegue, através de radiografias, diagnosticar a correto momento de tirar, porque muitas vezes o paciente pensa que tem que esperar nascer um pouquinho para daí tirar. E nessa hora, às vezes, é pior do que tirar quando ele está totalmente lá dentro da gengiva, sem aparecer, sem nada. Então, por exemplo, a maioria dos casos hoje, a gente indica a remoção antes deles aparecerem na boca. Porque daí a gengiva ainda está fechada, ele nunca teve contato com o meio bucal, ele nunca passou por processo de contaminação, que a gente tem bactérias na boca, isso não tem como a gente não contaminar aquela região. A nossa boca, ela é potencialmente contaminada. E quando aquele dente está lá dentro da gengiva, dentro da estrutura do osso, ele ainda está inóculo lá dentro, ou seja, ele não tem ainda nenhum tipo de processo bacteriano junto com ele. Então, muitas vezes é o melhor momento de tirar. Por isso que é muito importante sempre você procurar o seu dentista para tirar todas as suas dúvidas, porque cada caso é um caso também, né, doutor? Sim, cada caso é um caso. E como eu digo, o dente do siso, ele não é para assustar, ele não é um processo que a gente, quem sabe daqui 50, 100 anos, os pacientes não tenham mais o siso. Mas hoje, se o paciente tem o siso e ele tem indicação para ser removido, no momento correto de tirar é a melhor forma, e não deixar ele incomodar. Claro, né, se já está incomodando, tem que ir lá e remover, mas se ainda não está, ali pelos 13, 14 anos, é interessante fazer uma radiografia. Você, né, quem está nos assistindo, seja o filho, seja o neto, seja um irmão que está nessa fase, é interessante fazer o raio-x. Por quê? Porque a gente consegue um diagnóstico muito mais preciso. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço, bom final de semana, né? Esperamos um final de semana menos chuvoso, né? Porque essa chuva está nos acompanhando aí nos últimos tempos. Que a gente espera. Obrigado. Um abraço, obrigado.